Fala pessoal, antes de começar a nossa aula, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhassem os vídeos e indicassem o nosso canal para aquelas pessoas que querem passar no vestibular ou que têm dificuldades em química. Valeu, é Nox! Para você que acompanha o canal Enox Química, vou lançar agora uma série de aulas sobre modelos atômicos. Então a gente vai falar sobre os modelos de Dalton, os modelos de Thomson, os modelos de Rutherford, os modelos de Bohr e o modelo da mecânica quântica de Schrödinger. Acompanhe aí a nossa série de aulas. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o modelo atômico de Thomson. Modelo atômico de Thomson que ficou popularmente conhecido como o modelo de pudim de passas. Vamos acompanhar? E aí, pessoal? O modelo de Thomson ele foi desenvolvido em meados de 1897. A razão pela qual houve a necessidade de se cunhar um novo modelo que superasse o modelo anterior de John Dalton era a questão da eletricidade. Então, deveria haver carga, né? Coisa que o modelo atômico de Dalton não previa, não existia carga elétrica no modelo atômico de Dalton. Então, Thomson ele faz uma série de experimentos com esse tubo aqui que vocês podem verificar. Esse tubo é chamado de tubo de Crookes, ou também alguns livros apontam como ampola de Crookes, e a partir dos raios catódicos que saíam aqui, né, desse polo magnético e iriam para um outro polo magnético, é que se descobriu o elétron. Então quer dizer que o átomo agora não é mais indivisível, como previa Dalton. Não, o átomo agora ele parte de uma perspectiva em que há divisibilidade. Tanto é que agora eu tenho partículas negativas, ou seja, a descoberta do elétron por Thomson, né, previa a existência dessas cargas negativas incrustadas numa massa positiva. Então a massa positiva é a que está em cinza e os elétrons estão aqui em bege. Então quer dizer que o átomo agora, além de ser divisível, ele também possui carga, o que tecnicamente poderia explicar o fenômeno da eletricidade. Alguns problemas que o modelo atômico de Thomson ainda resiste é a questão de não explicar por que algumas partículas alfa do experimento de Rutherford foram rebatidas. Então acompanhe as aulas, acompanhe que logo mais a aula de Rutherford, do modelo de Rutherford estará disponível, e aí a gente vai entender por que ocorre o rebatimento dessas partículas alfa. Mas o ponto positivo do modelo atômico de Thomson é a questão dos prótons e elétrons, né? A descoberta dessas, basicamente a descoberta do elétron e também a questão do próton. Então esse modelo ele responde bem à questão da eletricidade, beleza? De uma forma bastante sucinta, nós temos então a geração de uma corrente elétrica que se faz pelo polo negativo, chamado de cátodo, e o polo positivo, chamado de ânodo. Então aqui eu tenho uma fonte geradora de energia, certo? E dentro dessa ampola de Crookes eu tenho um vácuo parcial de um gás. Então quer dizer que existe um dispositivo aqui que diminui a pressão, né? Diminui a pressão e faz com que eu tenha uma quantidade mínima de gás aqui dentro. E a partir do momento em que eu gero uma corrente elétrica, os raios catódicos eles acabam trilhando uma trajetória retilínea. Porém, quando eu coloco placas carregadas em volta dessa ampola de Crookes, eu tenho uma atração desses raios catódicos no sentido da placa carregada positivamente e um afastamento desses raios catódicos no sentido da placa carregada negativamente. Acompanhe na animação o exemplo da ampola de Crookes. Então, inicialmente, ocorre o abaixamento da pressão interna do tubo. Introduz-se ao equipamento uma corrente elétrica, e aí eu tenho a geração de uma luminosidade dos raios catódicos. Então ocorre aí a diminuição da pressão e os raios catódicos eles vão no sentido negativo, que é o cátodo, ao positivo. Então, inicialmente,
o cátodo é representado pelo fio azul e o ânodo pelo fio vermelho. Note que Thomson introduz um anel metálico ao ânodo, que é o fio vermelho. Note que o raio catódico ele sai do cátodo no sentido ao ânodo, passando por dentro do anel. Note que quando os raios catódicos eles atravessam o anel rumo à placa carregada, eles sofrem um desvio. Esse desvio ocorre se a placa for positiva, ocorre a aproximação. E se a placa estiver negativamente carregada, ocorre uma repulsão. Então, pessoal, a conclusão que a gente pode tirar do experimento de Thomson é que os raios catódicos, por se aproximarem da placa positivamente carregada e se repelirem da placa negativa, sinais iguais se repelem e sinais opostos se atraem. Então quer dizer que a natureza dos raios catódicos só pode ser negativa. E é por essa razão que se dá a descoberta do elétron. Beleza, gente? E aí, pessoal? Tá gostando do canal? Tá curtindo as nossas aulas? Então se inscreva no canal, ative o sininho para obter as notificações dos novos vídeos, compartilhe os vídeos, compartilhe o nosso canal, indique os vídeos para aquelas pessoas que possuem dificuldade em química e também para aquelas pessoas que estão correndo atrás de uma vaga no vestibular. É nóis, galera, valeu!